A gente segue em São Paulo agora para falar sobre o Corinthians, tá? Lili Nascimento chega com a gente aqui no nosso Sextou com muita informação e pensando já na estreia do Paulistão. Um Corinthians diferente para essa temporada, pelo menos no comando técnico, nesse clima aí nos bastidores. Lili? É isso mesmo, Mari. Bom dia para você, a todos do estúdio, ao Fã de Esporte. Estou aqui no Parque São Jorge. Falta pouco para a estreia do Corinthians no Paulistão. Será no domingo, fora de casa, contra o RB Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 4 da tarde. Então, o Fernando Lázaro, na coletiva de imprensa, confirmou 3 desfalques. O Paulinho, o Juan Oliveira e também o Mosquito. O Mosquito só volta no meio da temporada, ele passou por cirurgia. O Paulinho vai voltando aos poucos, a mesma situação do Juan Oliveira. Mas agora tem mais um desfalque também que foi confirmado, que é o Adson. Por quê? Ele foi expulso no último jogo do Paulistão do ano passado contra o São Paulo. Lá nos acréscimos recebeu o cartão vermelho, então ele vai cumprir essa suspensão, não vai para campo no domingo. Isso dá muitas chances de quê? Do Romero entrar em campo. Por quê? Se o Fernando Lázaro manter o esquema tático 4-3-3, então ele deve manter ali na frente Yuri Alberto, Roger Guedes e também o Romero, que volta depois de alguns anos ao Corinthians, e a torcida está muito empolgada para ver o que ele vai mostrar em campo, se é o mesmo Romero de antes. Vontade não falta, ele falou na coletiva de imprensa. Então há muita expectativa. Fernando Lázaro terá os titulares à disposição. Por falar em titulares, Balbuena é o assunto. Por quê? Foi resolvida a situação do Yuri Alberto, foi resolvida a situação do Maicon, mas tem pendente aí o Balbuena. O Balbuena, ele tem empréstimo no Corinthians até o final de junho, ou seja, o Corinthians vai ver se vai comprar ou renovar esse empréstimo, mas não é uma dor de cabeça para o Corinthians agora, viu? O Duílio quer esperar mais um pouco, ver também como será esse início de temporada dele e lá no final com o Dínamo de Moscou vai tentar negociar. Se faz a compra, efetua a compra do Balbuena, ele tem contrato com o Dínamo de Moscou até junho de 2025, ou se tenta renovar este empréstimo, mas isso aí não está tirando o sono de ninguém no Corinthians. Ele é sim um jogador experiente, tem 31 anos e o Duílio vai esperar Fernando Lázaro também esse início de temporada e depois resolve essa situação. Tem mais coisas para falar de Corinthians também, mas assim, Mari, assim como o Cícero e o Mendel, eu vou deixar aquele mistério e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Chamo mais uma vez Lili Nascimento, que também me prometeu informações na primeira participação dela no Sport Center. Estou aqui para cobrá-la. Tudo bem, Lili, mais uma vez? Tudo bem, Mari? Pois é, vou cumprir a promessa se o vento deixar, né? Porque aqui tá calor, vem nuvem, vem vento e parece que vai chegar uma tempestade. Eu já separei o meu bote, mas antes disso eu vou passar a informação. Bom, seguinte, na coletiva de imprensa, o Fernando Lázaro não quis dar dicas, né, sobre quem ele vai colocar em campo, qual esquema tático ele vai utilizar, mas tem 2 jogadores que podem ter chances de jogar no domingo conforme ele mude esse esquema tático. Se ele ficar no 4-4-2, ele pode colocar o Juliano ali no meio de campo para preencher e liberar o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Agora, se ele for no 4-3-3, ele pode utilizar lá na frente o trio de ataque, então o Yuri Alberto, o Roger Guedes e o Romero. É isso que a torcida quer, viu? A gente conversa com muitos torcedores, eles querem esses 3 juntos ali para ver como vai funcionar, até porque tem desfalques para o domingo, Paulinho, Juan Oliveira, tem o Mosquito e o Adson, porque vai cumprir suspensão do último jogo do Paulistão ano passado contra o São Paulo, quando ele foi expulso. Só que aí vem uma questão, o Duqueiroz. Eu ouvi vocês falando agora há pouquinho sobre ele, porque na última temporada deu certo, ele garantiu ali a titularidade, porém ele já está com o passaporte carimbado para a Rússia, fica até junho apenas, por isso o torcedor acredita que Fernando Lázaro deva começar como titular o Maicon ali como segundo volante, já que o Duqueiroz, sim, dá certo, tem entrosamento ali com o grupo, mas em junho ele vai embora. Então há grandes chances do Maicon, que já está recuperado, fica por mais uma temporada no timão por empréstimo, chance do Maicon começar. Por isso agora o corintiano aguarda, quer saber de fato o que o Fernando Lázaro vai fazer. É claro que ele não ia dar muito spoiler, né? Até porque será a estreia dele como treinador, a estreia do timão e também contra o RB Bragantino, que é um time muito forte também. Mas fica essa dúvida aí de quem vai chegar. Agora o que o torcedor espera também são os próximos capítulos sobre a situação do Balbuena. Relembrando o Fã de Esporte, o contrato dele de empréstimo vai até junho deste ano. Aí
mais pra frente o Corinthians vai resolver essa situação. Foi por prioridades, Yuri Alberto, Maicon, aí vem o Balbuena. Será que ele fica mais um ano de empréstimo? Será que o Corinthians vai tentar comprar o atleta de 31 anos? Vamos ver nos próximos capítulos. Fato é que o torcedor tá com aquele friozinho na barriga, porque domingo, 4 da tarde, em Bragança Paulista, contra o RB Bragantino, tem estreia do Corinthians, Mari. Você me trouxe as respostas, mas deixou um mistério ainda sobre o Balbuena. Então vou te cobrar ao longo do Sport Center da semana que vem, tá? Valeu, Lili, pelas informações. Bom trabalho pra você. Pra gente passar também rapidinho por Corinthians e Santos nesse início de Campeonato Paulista. Corinthians, nós conversamos aqui, né? A gente fala tanto do mercado, fez um bom mercado porque segurou peças importantes como o Yuri Alberto e também o Maicon. Faz a sua estreia contra o Red Bull Bragantino, que também mudou muita coisa, vem com um novo treinador, mais um português aí no mercado brasileiro. O que esperar desse início de temporada também de Corinthians, Renato? Muita expectativa em cima do jogo em si, né? Porque dos dois lados, muita novidade. Pois é. O Red Bull, depois de um período bem grande com o Barbieri, agora vai para uma outra rota. O Corinthians, acho que todo mundo não vê a hora de ver que time que o Fernando vai colocar em campo, quais ideias ele vai colocar. Óbvio que tanto de um lado para o outro não dá pra gente esperar, não, é isso. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com a análise em começo de temporada. Muito cuidado em, não, é isso e acabou, não. É aos poucos, é devagar, não sei se vai estar todo mundo à disposição, mas tudo para ser o jogo, né, dessa primeira rodada do Campeonato Paulista, duas equipes de Série A, duas equipes com qualidade. Vamos ver o que o Fernando vai trazer também, tô esperando essa partida. Reengenharia é o que o Fernando Lázaro tem que fazer, de certa forma ou não? Lembrando que a estreia do Corinthians é um confronto de Série A de Campeonato Brasileiro neste momento. Red Bull Bragantino e Corinthians. Ali é uma pequena reforma. Não é reengenharia? Pequena reforma, essa questão da volta do Romero, como isso vai funcionar. Ele prometeu... Eu percebo o seu otimismo com a volta do Romero. Pois é. Eu senti essa energia daqui. Realmente não é o atacante dos meus sonhos. Que ingratidão, hein? Não, eu agradeço tudo que ele fez defensivamente, mas eu cobro também ofensivamente. Ofensivamente... Chegou a ser um dos maior artilheiro da arena. O tempo de casa. A ingratidão é uma coisa tempo feia. Jogando ali, o tempo de casa. A arena é nova também. O tempo que ele ficou lá, a arena é nova. Tanto que foi superado pelo Ju, deve ser superado por outros. Mas continue falando da reforma, eu te interrompi. É uma questão, acho que é mais aquele lado do campo. Até com o Vitor Pereira, o Corinthians tinha problemas naquele lado do campo. Onde mais mexeu. Agora perdeu o Gustavo Mosquito, que para mim é uma opção mais ofensiva, não é o melhor jogador do mundo, mas é uma opção mais ofensiva que o Romero. E eu tenho muita curiosidade, já tinha falado isso antes da coletiva do Lázaro, né? Sobre qual é a ideia do Lázaro, a ideia de futebol do Lázaro. Ele te respondeu? Ele deu equilíbrio. Ele deu uma pista quando falou do equilíbrio. Eu só tenho medo porque equilíbrio vira sinônimo de defensivismo. Toda vez que se fala de equilíbrio, se pensa nisso. Equilíbrio é equilibrar o que você defende com o que você ataca. E toda vez que um técnico fala de equilíbrio, ele está falando de medo, de se segurar. Não, o professor está muito radical hoje, não está? Falando sério, está radical. Você já viu alguém falar de equilíbrio, falar assim, não, precisamos atacar mais para o time ser equilibrado? Não. É sempre o contrário. É sempre para fechar o guarda-chuva. Eu não gosto disso. Mas medo não, pode ser só... Receio. Partir do princípio de que é preciso ter segurança. E para mim ele acerta muito se ele partir desse princípio de que fundamental é a segurança defensiva. Porque o que vai segurar o Lázaro? A confiança do torcedor, a competitividade. E o torcedor corintiano, se tem uma identidade muito bem definida no futebol brasileiro, é que o torcedor do Corinthians é resultadista. Se tiver o resultado 1-0 sofrido, o torcedor vai estar feliz. Quando dá certo, quando sai esse 1. Quando acaba um jogo sem chutar uma bola pro gol, posso complementar? Posso complementar, já que você está falando de equilíbrio e na sua visão, quando se fala de equilíbrio, se fala mais da parte defensiva. Vou te citar 3 técnicos do Corinthians que acertaram, equilibraram o time defensivamente e ofensivamente e tiveram sucesso no Corinthians. O Carille, Fábio Carille, Tite e Mano Menezes. Concorda ou discorda? Essa é uma filosofia que pela ordem vem lá com o Mano. Então mude o seu mood, o seu humor. Não, eu lembraria que todos eles tinham opções ofensivas também. O Mano tinha pela esquerda o André Santos, que era um lateral que apoiava muito, foi muito importante naquele renascimento. Depois o Carille, ele tem o Guilherme Arana. O Tite
tinha suas armas de ataque, foi campeão da Libertadores sem um centroavante, mas tinha o Sheik, tinha o Jorge Henrique fazendo um trabalho muito importante. Aliás, toda essa bola que enchem aí do Romero, o Jorge Henrique fazia o que o Romero fazia, com a vantagem que fazia gol ainda, que atacava. Então... Não tanto gol, mas ele não era um grande artilheiro. Ele fazia gol como o Romero faz, ou não? Não, ele era uma arma ofensiva muito mais efetiva do que era o Romero. O Romero era o secretário de lateral. Então, insisto, estou falando de equilíbrio. Todos esses foram equilibrados, mas tem o lado ofensivo do equilíbrio. É isso que eu quero ver no time do Lázaro. Fernando Saraiva, você concorda com o professor? Você acha que o professor está muito amargo hoje? Concordo. Não. Eu vou dar 2 pitacos rápidos, assim. Quando vocês falaram do Endrick, eu pensei, né? Palmeiras, Endrick, São Paulo, Caleri, Corinthians, Yuri Alberto, Santos, Marcos, Leonardo. Olha, vai disputa pela artilharia, vai ser bacana. Sobre o Corinthians, acho que o Fernando, ele só não pode deixar de entender que ele tem um time bom. Tirando o Romero, que eu concordo com o professor, o time do Corinthians é bom. Os laterais são bons, a zaga é boa, tem o Maicon voltando aí, vai começar a temporada.